Clarice vai ser tomada por uma onda de lembranças ao observar as fotos de Beatriz durante a campanha da perfumaria carioca. E algo no rosto da modelo vai mexer profundamente com ela. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice vai cantarolar uma antiga canção de ninar e, de repente, tudo vai fazer sentido e vai se lembrar de que Beatriz é sua filha perdida. A emoção será tão forte que Clarice vai cair de joelhos, deixando as lágrimas rolarem, enquanto as memórias se juntam como peças de um quebra-cabeça. Ela vai sair da sala decidida a revelar toda a verdade. Clarice afirma: "Minha estrelinha, eu sabia que te encontraria, mesmo sem saber como ou onde. Tudo deverá acontecer logo após Clarice fiar tocada ao se lembrar da canção de ninar que cantava para a sua filha. Em um momento, Clarice está sentada no sofá da sala, com o olhar distante, enquanto os dedos tocam suavemente o braço da poltrona, como se estivessem acompanhando uma melodia imaginária. Fragmentos de uma canção de ninar voltaram a ecoar em sua mente, trazendo lembranças vagas, mas intensas. Do outro lado da sala, Bia anda de um lado para o outro, as mãos gesticulando no ar, enquanto despeja toda a sua frustração. Bia respira fundo, claramente irritada, e reclama: "Eu não acredito! Aquela Beatriz já está na fase final da campanha e agora vai começar a colocar tudo em prática, como se fosse a estrela do mundo." Clarice continua alheia. Seu olhar permanece fixo em algum ponto da sala. A melodia em sua mente é tão forte que ela não consegue ouvir as palavras da filha. Bia para na hora, coloca as mãos na cintura e pergunta com impaciência: "Mãe, você está me ouvindo?" Clarice pisca algumas vezes, saindo de seu transe, e responde com um tom suave: "O quê? Desculpa, Bia. O que você disse?" Bia franze a testa confusa e questiona: "Que história é essa? Você parece estar em outro mundo. O que está acontecendo?" Clarice suspira, levando a mão ao peito, como se tentasse organizar os pensamentos, e explica: "Me veio uma lembrança de uma canção de ninar. Eu costumava cantar para a minha filha." Bia, tentando entender, sorri levemente e comenta: "Deve ter sido para mim, né? Quando eu era pequena." Clarice balança a cabeça devagar, como se tentasse buscar mais detalhes na memória, e fala: "Não sei, Bia. Provavelmente sim, mas eu não consigo lembrar de tudo com clareza. É como se algo estivesse faltando. Isso me deixa angustiada." Bia percebe a angústia da mãe e se aproxima, colocando a mão no ombro dela, e tenta confortá-la, dizendo: "Não precisa se preocupar, mãe. Às vezes a memória falha mesmo. Deve ser só isso." Clarice faz um pequeno aceno com a cabeça, mas o desconforto em seu olhar permanece evidente. No entanto, a preocupação de Bia logo se dissolve e dá lugar à raiva que sente pela rival. Ela se afasta, cruzando os braços, e volta a reclamar: "Mas falando nisso, essa história da campanha da Beatriz me tira do sério. Ela não merece tudo isso." Clarice apenas a observa, ainda perdida em seus próprios pensamentos. Enquanto Bia despeja suas frustrações, Clarice sente o peso da melodia na mente, como se cada nota trouxesse perguntas sem respostas. Ela murmura para si mesma, quase inaudível: "Por que eu não consigo lembrar?" Bia, no entanto, continua falando, sem perceber o conflito interno da mãe. Enquanto isso, Beatriz está sentada à mesa com Glorinha e Yolanda e Ana Maria, na pensão para as moças, com os olhos brilhando de entusiasmo, enquanto sorve um café quente. Ela gesticula com as mãos, animada, enquanto comenta: "Gente, eu tô tão feliz com o rumo que a campanha tá tomando.
Foi tão legal ver todo mundo adorando a ideia. Mal posso esperar para começar a fotografar logo. Glorinha sorri, apoiando o queixo na mão, e fala com um tom encorajador. Você vai arrasar, amiga. Não tenho dúvidas. E olha, o Beto também foi brilhante na ideia que ele teve. Beatriz revira os olhos de forma teatral, mas acaba rindo. Ela responde: Tá bom, Glorinha, vou dar o braço a torcer. Ele foi brilhante mesmo, mas isso não significa que eu quero saber de namorar com ele de novo. Glorinha ergue uma sobrancelha, curiosa, e com um sorriso pergunta: Jura que você não ficou nem um pouquinho mexida com ele? Beatriz suspira, inclinando-se um pouco para frente, e admite: Fiquei, é claro que fiquei, mas não quero pensar nisso agora. Quero me concentrar na minha vida e na campanha. Yolanda sorri, balançando a cabeça em aprovação, e comenta: Tá certa, Beatriz. Você não precisa ficar correndo atrás de homem mesmo, não. Beatriz dá risada com o comentário, enquanto Ana Maria, com um ar mais sonhador, fala: Ah, mas bem que você podia dar uma outra chance para ele. Vai que dessa vez dá certo. Ele é tão bonito. Beatriz faz uma careta, como quem rejeita a ideia, e responde: Não tenho a menor vontade de fazer isso agora, Ana Maria. Meu foco está em outras coisas. As amigas riem e continuam conversando, enquanto Beatriz, mesmo brincando, não consegue evitar que o nome de Beto ainda passe por sua mente, mesmo que ela tente afastar os pensamentos. No dia seguinte, Beatriz está em frente ao espelho no camarim da agência, ajustando os últimos detalhes de sua maquiagem e cabelo. Ela está impecável, com um vestido elegante que realça sua beleza natural. Ao seu redor, a equipe trabalha intensamente, preparando o cenário para os primeiros ensaios fotográficos da campanha da Perfumaria Carioca. Glorinha ajusta a barra do vestido de Beatriz e comenta com entusiasmo: Você tá deslumbrante, Bia. Essas fotos vão ficar incríveis, tenho certeza. Beatriz sorri para a amiga pelo reflexo do espelho e responde: Obrigada, Glorinha. Que bom que você veio. Eu tô muito animada, mas um pouco nervosa também. Quero que tudo saia perfeito. Enquanto isso, Beto observa Beatriz de longe, os olhos fixos nela, claramente encantado com sua beleza. Ele sorri de leve, mas logo disfarça quando percebe que está sendo óbvio demais. Do outro lado do estúdio, Bia assiste a cena de relance, mordida de ciúmes. Ela revira os olhos, bufando, e murmura para si mesma: Isso tá insuportável. Eu não vou ficar aqui vendo essa palhaçada. Sem pensar duas vezes, ela se vira e sai do estúdio, decidida a evitar aquela cena que tanto a incomoda. Beto aproveita o momento e se aproxima de Beatriz, com um sorriso suave. Ele fala num tom sincero: Você tá linda, Beatriz. Beatriz olha para ele por um instante, mas mantém a postura profissional. Ela responde com um sorriso contido: Obrigada, Beto, mas acho melhor a gente manter um pouco de distância. É melhor assim. Beto assente compreendendo o recado e fala: Tudo bem, se você prefere assim, eu respeito. Ele se afasta, voltando para o fundo do estúdio, enquanto Beatriz respira aliviada, tentando se concentrar no trabalho. Pouco tempo depois, a porta do estúdio se abre e Clarice entra acompanhada de Juliano. Ambos caminham até um ponto estratégico, de onde podem assistir à sessão de fotos sem interferir. Clarice fixa o olhar em Beatriz, seus olhos carregando uma intensidade que deixa a jovem um pouco desconfortável. Beatriz percebe os olhares da mulher e tenta disfarçar, mas não consegue evitar que o desconforto
transpareça em sua expressão. Glorinha, percebendo a tensão, sussurra para Beatriz, enquanto ajusta mais um detalhe do vestido. Tá tudo bem, Bia? Você parece meio distraída. Beatriz balança a cabeça levemente, tentando afastar os pensamentos, e responde com firmeza. Tá tudo bem, sim. Só quero começar logo as fotos. Enquanto a câmera começa a clicar e Beatriz assume seu papel de modelo, Clarice continua observando com atenção, trocando olhares com Juliano, como se compartilhassem um segredo que só eles sabem. Beatriz se posiciona no centro do estúdio, iluminada pelas luzes, enquanto os ajustes finais no cenário são concluídos. Ela respira fundo, tentando conter o nervosismo, mas sua expressão é de pura determinação. Clarice, que estava observando de longe, se aproxima lentamente, parando ao lado de Beatriz. Com um sorriso suave, ela comenta: Você já está deslumbrante, mas posso te dar algumas dicas? Beatriz olha para ela, surpresa com a aproximação, mas concorda, curiosa, e fala: Claro, pode falar. Clarice gesticula delicadamente, ajustando a postura de Beatriz, e sugere: Erga o queixo só um pouco mais e tente relaxar os ombros. Você vai transmitir mais confiança e naturalidade. Beatriz segue as instruções, notando a diferença no reflexo de sua pose. Ela sorri levemente e, tocada pelo jeito gentil de Clarice, fala: Obrigada. Você é tão doce assim com todo mundo? Clarice sorri, mas a pergunta parece despertá-la de um jeito inesperado. Antes que ela possa responder, Beatriz continua e pergunta: O que fez você mudar tanto assim? Clarice franze a testa, sem entender completamente, e questiona: Mudar? Como assim? Beatriz balança a cabeça rapidamente, recuando um pouco, e desconversa: Deixa pra lá. É melhor eu me concentrar nas fotos. Clarice observa Beatriz se afastar e voltar à sua posição no estúdio. Porém, a pergunta ressoa em sua mente, trazendo de volta memórias nebulosas. A melodia da canção de ninar que ela costumava cantar para sua filha ecoa novamente em seus pensamentos, deixando Clarice visivelmente abalada. Enquanto isso, Beatriz começa a posar para as fotos. Os flashes da câmera iluminam o estúdio, enquanto Beto, Juliano e os outros profissionais oferecem dicas e ajustes. Beto se aproxima de Beatriz, segurando a câmera, e com um tom animado fala: Assim está perfeito. Continua nessa pose. Beatriz sorri, confiante, enquanto os cliques da câmera registram sua beleza em ângulos perfeitos. Cada foto parece capturar não apenas sua elegância, mas também sua força e determinação. Do outro lado do estúdio, Clarice permanece em silêncio, observando cada movimento de Beatriz. Seus olhos carregam uma mistura de orgulho e melancolia, enquanto tenta entender por que a presença da jovem a afeta tanto. Beto continua fotografando, encantado pela naturalidade e beleza de Beatriz. Ele abaixa a câmera por um instante, apenas para admirá-la, e sussurra para si mesmo: Ela é incrível. O estúdio permanece agitado, mas para Clarice e Beto, o momento parece desacelerar, como se estivessem presos em seus próprios pensamentos e emoções, enquanto Beatriz brilha no centro do cenário. Depois da intensa sessão de fotos, Beto segue para uma sala isolada, onde começa a revelar as imagens que tirou de Beatriz. Ele ajusta as luzes vermelhas e mergulha os papéis fotográficos nos produtos químicos com cuidado, observando as imagens ganharem vida. Conforme as primeiras fotos surgem, ele não consegue conter um sorriso. A beleza e a naturalidade de Beatriz estão evidentes em cada clique,
e enquanto as pendura no varal para secar, ele murmura para si mesmo: ela é mesmo incrível. Do outro lado do estúdio, Clarice observa Beatriz à distância, com seus olhos carregando uma curiosidade que não consegue explicar. Algo naquela garota a intriga profundamente, mas antes que possa mergulhar nesses pensamentos, Juliano se aproxima. Juliano a chama com um tom casual. Clarice, tudo bem? Clarice desvia o olhar de Beatriz, voltando a si, e responde: sim, tudo bem. Ela força um sorriso e acompanha Juliano com o olhar, tentando afastar os pensamentos. Enquanto isso, Beto sai da sala para buscar mais materiais, e nesse momento, Clarice passa pelo corredor e percebe de relance as fotos penduradas no varal. A curiosidade a faz parar. Ela olha ao redor para se certificar de que ninguém está por perto e entra na sala. Clarice caminha lentamente até as fotos, o som de seus sapatos ecoando no chão. Quando se aproxima, fica encantada ao ver as imagens de Beatriz, deslumbrante em cada uma delas. Ela estende a mão, quase como se quisesse tocar o papel, mas para no último instante. Um aperto toma seu peito, um sentimento que ela não consegue entender. Sua respiração fica mais pesada e, de repente, uma melodia surge em sua mente e ela canta: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Clarice canta baixinho, como se fosse instintivo. Sua voz treme enquanto as palavras trazem à tona uma lembrança esquecida. Seus olhos se fixam em uma das fotos e, como um flash, memórias de sua filha pequena voltam à mente. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela murmura: minha estrelinha. A dor de cabeça começa a latejar e Clarice leva a mão à testa, mas a memória continua a se formar com clareza. Aos poucos, ela se lembra de sua verdadeira vida, antes do acidente do bondinho, e finalmente reconhece Beatriz como sua filha. Clarice chora, a emoção tomando conta de todo o seu ser. Ela se apoia na mesa por um momento, tentando recuperar o fôlego, mas acaba caindo de joelhos e sussurra para si mesma: Beatriz, é você minha filha? Decidida, Clarice limpa as lágrimas do rosto, se levanta, respira fundo e sai da sala com passos firmes. Ela sabe que precisa contar toda a verdade para Beatriz, independente das consequências. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.